Olá, Aprendendo Sistemas Estruturais, parte 2. O motivo desse vídeo é uma discussão recente que eu tive no grupo do canal, onde algumas pessoas estavam tentando defender um engenheiro que derrubou um prédio numa reforma em Fortaleza. Recentemente teve notícia sobre isso, onde ele fez uma reforma de qualquer jeito e o prédio desabou. O que realmente é uma coisa maluca. E ele estava tentando defender que o engenheiro que está precisando do projeto e tudo mais, e não entende, pega o projeto e faz de qualquer jeito. Se você não entende, não faz o menor sentido. E eu falei, então pega o projeto, aprende a fazer e faça. Ele falou, mas eu gastei 2 anos para aprender a calcular um bloco de 10 estacas. E aqui entra a questão. Se você gastou 2 anos para aprender a calcular um bloco de estacas, tem alguma fraqueza muito considerável no seu conhecimento básico, porque não tem como gastar 2 anos para aprender a calcular um bloco de 10 estacas. Por que eu falo isso? A gente vai entrar em questão, tá? E aqui eu vou entrar em cálculo, tá? E para entrar em cálculo, eu vou entrar primeiro numa questão que aconteceu comigo. Quando eu tinha 15 anos, meu computador estragou. Normal, não tem nada absurdo nisso aqui. Ok, tá? Quando meu computador estragou, eu estava sem nada para fazer, eu peguei um livro, ok? E em um dia eu li um livro de 400 páginas, ok? Gastei 8 horas no livro, mas eu li um livro de 400 páginas, ok? E por que isso é importante? Significa que em um dia de estudo, uma pessoa, não consigo, talvez eu consiga só 300 páginas por dia, talvez eu consiga só 200, mas eu leio e releio, só consigo 100 páginas por dia. Mesmo que você consiga só 100 páginas por dia, que é muito abaixo da média, ok? Uma média de uma pessoa normal é ler 300 palavras por minuto, ok? Quem vai falar que um livro tem em média 100 mil páginas, ok? Dividido por 300 páginas, dividido por 60 minutos por hora, é uma questão de 6 horas para ler um livro médio. Um livro de 300 páginas pode ser lido tranquilamente em 5, 6 horas. Talvez você gaste um pouco mais, não muito mais que isso. Significa o quê? Significa que se você estuda 4 horas por dia, que é um tempo perfeitamente normal para estudar, tá? Quem sabe depois de formado você estuda só 2 horas por dia. Eu vou pensar 2 horas por dia, não, só 2 horas por dia já eu acho um absurdo, meu Deus do céu, estou jogando minha vida fora aprendendo. Vai que você pensa isso, ok? 2 horas por dia significa que a cada 3 dias você lê um livro. Se você levou 2 anos para aprender, isso está falando de 730 dias. 730 dias dá para ler 243 livros, ok? E aí você pensa, quantos livros eu tenho que fazer para aprender a ler para calcular um bloco de 10 estacas? Tá? Talvez você lê um livro específico só sobre blocos de estacas. Talvez você consiga um livro específico só sobre cálculo de estacas. Talvez você tenha um livro específico só de teoria de estruturas, outros de ciências materiais, e foi 4 livros e acabou. Tá? Cadê os outros 239 livros? Não tem como. Tá? Mas eu fiz uns exercícios também. Beleza, dobra o tempo, falta 235 livros. Onde é que você vai justificar tanto tempo assim para aprender a calcular uma coisa em uma estrutura? Tá? Se você já é engenheiro formado, se você já tem conhecimento base, você já tem teoria de estruturas, ciências materiais. Inclusive fiz o curso de teoria de estruturas de estática gratuito, justamente para ajudar engenheiros aí, que eu sei que tem uma dificuldade. Não tem como demorar muito tempo para calcular uma estrutura. Se você tem, é porque está faltando base. E uma prova, isso aqui eu vou fazer agora, eu vou calcular esse bloco inteiro, tá? Eu não vou seguir nenhum livro, eu vou fazer só de cabeça, usando o que? Teoria de estruturas e ciências materiais, tá? E um pouquinho de peristática também. Okay? Mas a questão aqui é que eu consigo calcular esse bloco aqui como? Porque eu tenho a base, tá? E aí vai falar a questão que se você pegar um livro, vamos pensar um livro de 1000 páginas, tá? Em vez de 300 páginas, vai gastar 3 vezes mais tempo. Naquela equação que a gente estava com 243, subtrai 24, vai para 219 livros faltando ainda, correto? Então ele tem uma folga aí de 219 livros para calcular isso aqui, tá? Mas a questão aqui é que tendo esse cálculo base, entendendo os conceitos base, nem que tenha que ler 2 vezes isso, faltando só 180 livros ainda, dá para fazer. Tá? Mas a questão aqui é o seguinte, vamos lá. Eu tenho um bloco de 10 estacas de diâmetro de 40. Eu tenho um pilar de 25 por 80 dentro desse bloco, ok? Eu tenho FCK de 30 MPa, tá? E eu tenho o N, o Vx, o Vy, o Mx, o My e o Mz. Ou seja, eu tenho todos os esforços. Eu tenho 6 esforços, não está faltando nada aqui. Eu tenho todos os esforços aplicados ao mesmo tempo dentro de um bloco. Então é um bloco bem complexo, mas que a gente pode calcular sem tanta dificuldade assim.
Como que eu sei disso? Basicamente, vamos lá. Primeira coisa, vou fazer aqui é o seguinte, bloco de 10 estacas, ok? Vamos lá, qual que é o nosso N? Nosso N é igual a, até colocar aqui as forças todas alinhadas pela esquerda, beleza? Tá? Nosso N é 330, ok? Então, a carga, então, N por estaca vai ser igual a, isso aqui é um cálculo que não é complexo, é só dividir por 10. Tá, mas isso aqui é a parte básica, correto? Depois a gente vai pegar um pouquinho mais complicado, vou ter que aplicar uma coisa ali no ensino fundamental. Ok? Então, N por estaca, base, né, a carga base por estaca vai ser de essa aqui dividido por 10, 33 toneladas. Ok? Até aqui, nada complicado. Próxima situação, tem uma força cortante em X e uma força cortante em Y. Correto? E daí o Vx aqui é de 16 toneladas de força. Ok? E o Vy é de 13 toneladas de força. Beleza. Tá? Vx é o que? O Vx, se eu sei que é 13 toneladas de força, 16 toneladas de força e eu tenho 10, eu vou aplicar a mesma questão. Tá, mas aqui, por enquanto está a parte fácil, correto? Vy por estaca, vou até colocar por estaca aqui, ó, tá? Para ter o valor exato, mas Vx por estaca, ok? Mas é um cálculo e por enquanto está fácil ainda, tá? Porque isso aqui até agora é cálculo de ensino fundamental, só dividir pela quantia de peças. Agora a gente vai entrar nas questões um pouquinho mais complexas. A gente vai ter momento em X, momento em Y e momento em Z. É muito complicado calcular isso? Não, tá? Não é e tá para calcular tranquilamente. Como que eu vou fazer isso aqui? Basicamente eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou nomear as estacas. Estaca 0, 1 e daí só puxar para baixo, né? Eu vou ter, até colocar dois pontos aqui, ó. Mas eu vou ter 10 estacas no meu caso. Beleza? E cada estaca vai ter uma informação importante. Ah, não vai puxar direto, deixa eu fazer assim. Só colocar a estaca 01 aqui. Deixar mais algumas linhas para colocar outros esforços. Ok? Mas vou fazer o que? Todas as estacas da minha obra. Beleza? Eu vou ter 10 estacas. Então cada estaca vai ter uma informação específica. Beleza? Então minhas 10 estacas. Primeiro, eu vou colocar o meu HX. Tá? Qual que é a posição dessa estaca em relação ao meu eixo X? Aqui é uma questão importante. Bom, posição da estaca. Vamos imaginar que seja a seguinte situação. Até não tinha colocado aqui, ó. Vou pegar um bloco de texto e colocar aqui, ó. Que é o nome de cada estaca. Então aqui eu tenho a estaca 1, estaca 2, estaca 3, tá? Isso aí como base. Bom, aqui eu tenho estaca 1, beleza? Aqui e vai estar em ordem numérica, tá? Então, ordem numérica também, nada aí que não consiga fazer um engenheiro formado aí entender, beleza? Então, colocar aqui todos os nomes e só colocar o que cada estaca é, beleza? Então, tem estacas do 1 ao 10. Ok? Tá? E daí a gente tem que saber a posição de cada estaca para calcular os esforços específicos dessa estaca. Tá? Então aqui a estaca 3 e assim por diante, temos as 10 estacas do nosso bloco. Beleza? Bom, tendo essas 10 estacas do nosso bloco, a gente consegue colocar a posição de cada estaca e basear na posição, mas eu tenho um bloco só de 9 estacas. Tá? Para seguir o mesmo princípio. Ok? Mas a questão aqui é o seguinte, baseado nesses esforços, eu vou encontrar a inércia da seção e, consequentemente, quanto que cada estaca absorve no momento. Ok? Tá? Então, HX, a primeira estaca número 1 em relação ao pilar está a menos 60. Então, menos 0,6, colocar tudo com duas casas decimais, para deixar tudo já com metro mais duas casas. Bom, a estaca 2, ela está a mais 60, mais 0,60. Estaca 3, ela está a menos 1,20. E a 6 também, então menos 1,20 aqui, 0, mais 1,20, menos 1,20 aqui, 0, mais 1,20. E por final, menos 0,60 e mais 0,60, tá? Porque ela é simétrica. Bom, HY agora. Bom, o HY vai ser um pouquinho diferente, porque eu tenho 60 mais 1,05 m. Vai dar 1,65. Então, os primeiros dois é 1,65. O terceiro e o quarto é 60, então 0,60, ok? 0,60, 0,60. E aqui eu tenho menos 0,60, menos 0,60, menos 0,60, menos 1,65 e menos 1,65. Ok? Essas são as informações essenciais para o nosso cálculo. Por que isso é essencial? Porque agora eu posso calcular nossa hipotenusa. Posso até calcular a hipotenusa depois. Vou calcular por enquanto só a inércia da nossa seção. Tá, mas dá para calcular a inércia sem descobrir a inércia da estaca? Sim. Isso não é difícil, por quê? Porque eu vou calcular a inércia na seguinte unidade. E é questão de unidade. A inércia, a gente sabe que é base vezes altura ao cubo. Estática, ok? Base vezes altura ao cubo dividido por um coeficiente. Só que eu posso fazer a área da estaca como sendo só a base vezes altura ao cubo vira base vezes altura multiplicado por altura ao quadrado. Então, eu posso pegar só a altura ao quadrado multiplicado pela área da estaca dividido por um coeficiente e isolar essa área da estaca sobre o coeficiente, porque ela vai ser igual para todas as estacas, e calcular só a altura ao quadrado de cada estaca.
Ok? Então, inércia, você colocar assim, inércia no eixo X, então, tá? O inércia no X é basicamente igual a esse valor aqui ao quadrado, ok? Porque é simétrico para os dois lados, eu só calculo o quadrado, entendido? Então, essa inércia do X, já consigo ter todas elas aqui, ok? Fazer a mesma coisa, inércia no eixo Y, ok? E a inércia no eixo Y vai ser essa mesma aqui, ó, tá? E eu só vou jogar para cá, tá? Então, inércia total em X, somatório, soma da inércia em X é igual a soma desses 10 valores, beleza? Então agora eu tenho minha inércia em X. Soma da inércia em Y vai ser igual a soma desses 10 valores, ok? Tá? E daí só colocar a unidade, que é um pouquinho diferente, aqui é tonelada da força, aqui é tonelada da força, aqui é tonelada da força. Aqui é centímetro quadrado multiplicado por área sobre C, ok? Basicamente é centímetro quadrado multiplicado pela área, que também é centímetro quadrado, dividido por uma constante, beleza? Então, essa é a nossa unidade de cálculo, é a unidade mais fácil de trabalhar, tá? Por que isso é importante? Bom, agora eu tenho a inércia total no eixo Y, no eixo X, ok? Tendo a inércia total no eixo X, eu consigo descobrir quanto que cada peça pega no eixo X. E eu posso colocar o quê? Só a gente tem que lembrar uma coisa, né? Que é, o momento em X vai gerar esforços em Y, e o momento em Y gera esforços em X. Como eu falo nas aulas de estática, como você vai ver em qualquer teoria de estruturas, beleza? Qualquer livro de estática vai falar sobre isso. Então, momento em X é 12 toneladas força metro, beleza? Então, 12 toneladas força metro. Bom, tendo esse momento em X, vou até fazer essa tela ficar mais longa aqui, ó. Ao invés de fazer essa linha cortando ela, vou deixar todas as unidades aqui em cima e vou jogar mais cálculos específicos dessa estaca, ok? E eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou gerar bordos externos aqui. Bom, por que isso é importante? Porque agora eu posso calcular a carga ou N do MX, ok? Então, baseado no momento em X, quanto que eu tenho de N, quanto que eu tenho de carga adicional ou redução de carga nessa estaca? Bom, como que a gente vai fazer isso? Basicamente, nós vamos pegar nosso momento em X, ok? Isso a gente vai ter uma constante, né? Abre parênteses aqui, ó. O momento em X dividido pela inércia total em Y, né? Porque a gente tem que lembrar que o momento em X vai atuar para gerar um efeito em Y, beleza? Tá? Essas duas informações eu vou travar ela, ok? Tá? Tendo isso aqui, agora eu vou multiplicar pela minha inércia em Y dessa peça aqui, tá? Que agora é meu E10, beleza? Multipliquei pelo meu E10, pela minha inércia em Y, e eu vou dividir pela minha altura em Y, ok? Isso vai me dar o quê? Vai me dar quanto de carga eu tenho em cada peça, tá? E tudo que eu falei aqui, a gente aprende em hiperestática, ok? Isso aqui não tem nada, meu Deus do céu, que absurdo, nunca vi isso na vida. Não, isso aqui a gente aprende em hiperestática, ok? Bom, tá aqui aplicado, temos todas as cargas, beleza? A gente vê aqui, claro, né, que as estacas mais afastadas recebem uma carga maior, o que a gente espera, baseado na regra de deslocamentos, né, e de regime elástico, que a gente vai trabalhar inicialmente, ok? E N do MY, tá? Eu estou falando, calculando regime elástico, depois a gente pode fazer uma otimização tendo o regime elástico pronto, fora do software, ok? Que essa é a principal questão. A gente vai fazer no regime elástico uma estrutura e depois a gente pode ir para o regime plástico e calcular exato esses efeitos, ok? Agora vamos pegar no próximo eixo, meu eixo Y, ok? O meu momento em Y é 8.5, então o momento em Y aqui, ó, é igual a 8.5 toneladas força metro, beleza? Tá? E aí eu vou aplicar a mesma fórmula exatamente, só inverto os valores. Então eu copiar essa fórmula aqui, ó, tá? Posso até copiar, fazer assim, copiar isso aqui pro lado, ok? Só eu vou guiar com o meu só jogar isso aqui, na verdade, eu preciso pro outro lado, eu tenho que jogar isso aqui para cá, ok? Fazer assim, primeiro jogar isso aqui para cá e esse aqui para cá. Então eu vou fazer o que? Basicamente agora eu vou ter usando o HX e o HY e o IX para o momento em Y, correto? Mas o princípio é o mesmo, beleza? E aqui somatório em eixo X, beleza? Então daqui só, tá, 8,5, não 8,5, beleza? Tá? Então daqui todos os valores, ok? E puxo para cá, tá? Aqui tem algum valor que está fora ainda, deixa eu dar uma olhada. Aqui pode ter algum, tá, aqui deu 0 sobre 0, tá? Então essa que é a questão do 0 sobre 0, então eu vou fazer assim, ó, igual a mais, vou fazer assim, colocar mais 0,000, colocar 500 zeros aqui, 1, beleza? Tá? E aqui mesma coisa, 0,00000 e daí colocar 1, beleza? Tá? Então agora deu 0, tá? É só uma questão aqui realmente
que a planilha não vai conseguir dividir por zero, porque ele também não consegue. Tá? Mas basicamente é praticamente zero. Não é zero em si, mas é praticamente zero. Tá? Não tem uma diferença real, né, entre 0 e 0,000, 500 zeros depois do 1. Ok? Bom, entendido isso aqui? Agora eu vou ter um momento em Z. O nosso momento em Z. O momento em Z não é uma torção no bloco? Sim, eu tenho um pilar e esse pilar está fazendo torção no bloco. Dá para calcular um pilar com torção? Como que vai ser a torção no bloco? Basicamente por inércia polar, que é uma coisa que a gente aprende também em resistências materiais. Ou quem sabe talvez até em estática, dependendo do caso, tá? Mas geralmente em resistências materiais. Bom, qual que é o meu momento torsor? Meu momento torsor tá aqui, ó, é de 2,9 tonelada-força-metro. Então o momento torsor menor, mas está aqui, ó, 2,9 tonelada-força metro. Beleza? Bom, entendido isso aqui, o que eu tenho que colocar aqui, ó? Minha inércia à torção de cada bloco, tá? Que também, como eu falei, é uma coisa que a gente pega em resistências materiais, tá? Como que eu calculo a inércia à torção? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar pela distância até o eixo, ok? E levar ao quadrado. Então, é o meu hx ao quadrado, ok? Mais o meu hy ao quadrado, tá? Isso aqui é hipotenusa, ensino médio, ok? Isso aqui eu vou levar na 0,5 e depois levar ao quadrado. Então, só preciso fazer isso, na verdade, tá? É só os dois ao quadrado, porque 0,5 e ao quadrado se matam, ok? Beleza? Então, essa é a nossa inércia de torção de cada estaca, beleza? Então, tem inércia de torção também de cada estaca. Soma de inércia à torção, igual a soma de todos esses valores aqui, beleza? Tá? Tendo essa inércia de torção de 20,3, o que? Centímetro quadrado vezes área sobre dividido pelo coeficiente C. Tá? Isso aqui é o padrão que a gente vai trabalhar sempre em qualquer inércia que a gente vai calcular. Beleza? Bom, agora eu tenho todos os meus fatores em X, todos os fatores em Y. Agora só preciso descobrir a carga axial, porque o torsor vai estar aqui minhas estacas, né? Meus dedos são minhas estacas. O torsor vai tentar girar essas estacas. Então vai girar uma carga horizontal, né? Porque vai girar as minhas estacas assim, ok? Então, o momento X aqui, Y aqui, ó, e o torsor tá aqui, ele tá girando minhas estacas e girando uma carga horizontal, ok? Bom, agora eu vou fazer o quê? Tendo a inércia à torção, eu posso calcular a minha rigidez da torção, ok? Minha rigidez da torção basicamente é a derivada da minha inércia à torção, tá? Então, basicamente, é a inércia, a torção usando só a carga em si, que é esse aqui elevado na 0,5, ok? Essa é a minha rigidez de torção, a minha distância média de cada ponto, ok? Tá? Ou pode ser o modo de resistência na torção, tá? Pode chamar outro nome, mas a questão aqui basicamente é por quanto eu posso dividir esse fator, ok? Bom, sabendo isso aqui então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, tá? Eu vou fazer aqui, esse é basicamente esse aqui vai ser a minha distância, né? Posso colocar a distância para a torção, tá? É basicamente a distância que minha estaca tá até o ponto. Então, estaca 0,1 está 1,76, tá? Posso ter vir aqui, mas será que está 1,76 mesmo? Posso vir aqui, ó, e cotar, tá? Mas se não tiver errado aqui, eu não sei fazer hipotenusa mais, ok? Ó, 1,7557, tá? Então, arredondou, tá? Mas se eu colocar aqui mais duas casas, vai dar a mesma coisa, beleza? Então, tá correto. Bom, tendo isso aqui agora, eu vou calcular o quê? A minha V horizontal pela torção, ok? Bom, qual que é o meu V horizontal pela torção? Ele vai ser igual a o meu momento em Z dividido pela minha inércia total à torção, beleza? Esse aqui multiplicado por esse aqui, tá? Agora eu vou multiplicar pela parcela que a minha PS travar isso aqui com F4, ok? Vou multiplicar isso aqui pela parcela que a minha PS específica, que é meu I10, meu H10 é a minha inércia específica da minha peça na torção, e dividido pelo meu I10, que é a resistência, a distância, né, o braço de alavanca que eu tenho para resistir essa torção, ok? Que vai me dar uma força horizontal gerada pela torção, ok? Então, essa é a minha força horizontal gerada pela torção em cada peça. Eu vejo que todos os blocos recebem uma carga pequena de torção, mas eles recebem uma carga de torção. Ok? Então, essa aqui é a minha segunda questão. Então, já consegui derivar todos os valores de cada estaca. Ok? Agora eu faço como? N máximo, né? N máximo de cada estaca é igual a, basicamente, igual a, soma, né? Igual a, ou posso colocar direto, igual a esse valor aqui, ó, tá? N por estaca, tá travado aqui, ó, mais o N gerado pelo momento em X,
mais o N gerado pelo momento em Y, ok? Vou puxar isso tudo para baixo e eu vou ver que uma das estacas vai estar com maior carga, ok? Tá, qual que é a estaca que está com maior carga? Essa aqui, ó, que está com 35. Todas as outras estão com 32, 33, 34, né? Essa aqui maior, segunda maior, tá? E eu chego uma oposta, né? Que está com 30.77. Deixar marcado isso aqui, ok? Próxima situação que eu tenho agora. Tá? E para essa situação específica, eu vou ter que usar uma coisa complexa, que é o que? Eu vou ter que encontrar uma carga especial aqui, talvez usando o AutoCAD, ok? Mas, na verdade, só preciso descobrir o ângulo dessa força. Por quê? Bom, basicamente, daqui, ó, eu tenho, digamos, daqui até aqui, essa é a minha distância do bloco 10, correto? A minha força Vx e Vy são ambas positivas. Então, o que eu vou ter aqui, ó, é que como o meu momento torsor vai aplicar no sentido horário, tem um resistência no sentido anti-horário, e aí vai acontecer o quê? Que quando eu girar isso aqui, ó, 270 graus, menos 90, esse bloco aqui vai ser o bloco que também vai ter uma reação para o mesmo lado, no caso, ok? Então eu vou ter um bloco específico do meu bloco de estacas aqui, ó, que vai estar com uma estaca que vai estar com a maior carga horizontal, tá? Vai ser a carga crítica, né? Nesse caso, então, colocar de um momento torsor, quando está positivo, não foi colocado sinal, mas vamos imaginar que ele esteja no sentido horário, essa estaca vai gerar uma carga para cá, nessa estaca, né? E, imaginando a seguinte situação, que eu tenho um momento torsor aqui, ó, vou colocar o desenho aqui, ó, tá? Mas vou puxar uma linha, deixa eu pegar uma linha de 45 graus aqui, ó, tá? Puxar uma linha, pode ser 60 graus mesmo, tá? Mas só para desenhar esse torsor para entender melhor, tá? Então corto isso aqui, beleza? Dou um trim aqui, dou uma escala de ponto, pode ser ponto 3 para cá, ó, tá? Então eu vou ter um momento torsor aqui, peraí, 300 graus pode ser, ok? Momento torsor que está sendo aplicado nesse eixo específico aqui, ó, beleza? Então esse é meu momento torsor, tá? Ele está aplicado nesse eixo. Então para cá eu tenho uma carga, digamos, vai reagir para cá, correto? E lá do outro lado vou ter uma reação oposta, ok? Então a reação oposta máxima girando 180 graus, ok? Minha reação oposta máxima vai ser essa aqui no bloco número 1, ok? Só que essa reação está na diagonal. Não é problema, a gente pode calcular isso aqui na diagonal. Como é que eu vou calcular isso? Na verdade, pode calcular para cada estaca, mas como eu sei que a estaca 1 é a estaca com a maior carga, eu vou calcular baseado na estaca 1, ok? Tá? Poderia calcular de uma por uma, mas agora que você já sabe primeiro, você sabe todas as outras. Bom, mas aqui é o seguinte, eu tenho meu VH de torção, correto? Então eu vou colocar V horizontal, ok? Ele vai ser igual a, primeira coisa, minha força horizontal de torção, meu VH de torção, ok? Multiplicado por o meu componente no meu eixo, baseado no eixo Y, ok? Porque a força em Y é gerada pelo momento, pela minha força horizontal vai reagir pela distância, ok? Momento é força em um eixo multiplicado pela distância em outro eixo, multiplicado por essa distância dividido pela diagonal, ok? Tá? Isso vai me dar o quê? Vai me dar 0,24, ok? Daí eu vou somar com a força horizontal que eu já tenho aqui, ó, que é a força horizontal por estaca, tá? E esse aqui eu já vou deixar travado. Beleza? Com F4 aqui. Entendido? Tá? Agora, V na... Não, colocar V em X. Tá? Colocar V em Y agora. Ok? V em Y vai ser a mesma coisa. Ok? Eu vou pegar também a minha... Começar com a força horizontal agora. V em Y aqui, ó. Já começar travando ele. Ok? Mais o minha força de torção total. Ok? Meu VH gerado pela torção, multiplicado pelo comprimento no eixo X, só que nesse caso ele está no menos, mas ele está aplicando uma carga, se a gente for olhar, voltando para cá, ele está gerando uma carga negativa, nesse caso o momento aqui está tranquilo, está gerando uma carga negativa, ok? Na verdade, inclusive, se eu for pensar, na verdade é maior ele está gerando uma carga negativa aqui, então eu precisava de uma carga, na verdade, que seu crítico aqui seria a outra, seria a estaca 2, tá? Mas é uma questão que eu vou ver agora, quando calcular, ok? Mais aqui, multiplicado por isso aqui, dividido pela distância, peraí, vamos lá, é nosso J10, que é a força horizontal da torção, multiplicado pelo componente X, dividido pelo comprimento total, ok? Que vai me dar essa cortante aqui, beleza? E daí como que eu calculo a força cortante total? Basicamente, o V horizontal agora, o V horizontal, é igual a esse aqui, vou colocar em parênteses já, né? É igual a esse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, elevamos isso aqui, fecha parênteses aqui, ó, elevamos na 0,5, ok? E daí eu posso puxar uma linha daqui para baixo em todas as peças, beleza? E aqui eu também posso encontrar
qual é a estaca que tem a maior carga. Realmente, nesse caso, era a estaca número 2. Eu acabei me confundindo aqui, mas sem problemas. Quando eu vejo o cálculo aqui, ó, eu vejo que a estaca com a maior carga é essa estaca aqui. Carga mínima não é crítica para horizontal da estaca, para axial sim, mas horizontal não. Então temos aqui nossa força máxima em cada estaca. O que a gente vê aqui, que a estaca número 2 é a estaca com maior momento e com a maior carga, maior V e maior N, ok? Então isso aqui a gente já tem todos os esforços de todas as estacas, entendido? Tendo os esforços nas estacas, a gente pode calcular o momento fletor da estaca em cada eixo. Como a gente calcula isso aqui? Basicamente, a gente vai pegar o braço de alavanca, força vezes distância, estática, momento fletor, base. A gente vai cortar o nosso bloco no nosso eixo de carga e calcular essa peça. E aqui entra a questão, a gente vai calcular no eixo de carga, tá? Mas chega bem próximo se tivesse calculado pelo total. Como a gente vai fazer isso? Basicamente, eu vou pegar um lado, considerar todos os positivos, por exemplo, tá? Então eu vou pegar no HX. No HX, a estaca 2 tem positivo. Vou multiplicar pelo N positivo. Mais, aqui H5 é positivo, multiplicado pela distância também do N. Ok? Mais estaca 8, multiplicado pela distância, mais estaca 10, multiplicado pela distância. Ok? Isso que vocês vão falar. Tá, mas se eu tivesse calculado o M menos X, deveria dar a mesma coisa. Só que não vai dar. Tá? Por que não vai dar? E todos os negativos agora. Tá? Vou multiplicar força vezes distância de todos os negativos. Não vai dar a mesma coisa. A gente vai ver uma diferença clara nesse caso, ok? Vai dar qual que é a diferença? Vai ter uma diferença entre as duas estacas, que é igual a esse aqui menos esse aqui, que é uma diferença, mais, né? Porque é positivo e negativo. Vai dar uma diferença de 8,5, que é o nosso momento, ok? Então, na prática, a gente vai ter o momento em X, tá? Menos o MY, no caso, né? Dividido por 2, ok? Essa que é a diferença, beleza? Então, esse é o momento na prática, ok? Próxima situação, momento no eixo Y, tá? Mesmo princípio, todos os positivos no eixo Y. Esse aqui multiplicado pelo N aqui, mais esse aqui multiplicado por esse aqui, mais esse aqui multiplicado por esse aqui, e assim por diante, até chegar nos valores negativos, ok? Os primeiros 5 então positivos, menos o meu momento em X dividido por 2, que vai me dar a distância do centroide de carga até o ponto de apoio, que vai me dar um momento no eixo Y de 168,3, tá? Aqui eu vou ter que usar uma coisinha que eu não tinha falado antes, mas eu vou ter que usar a norma, tá? NBR 1018 tem que usar só para pegar uma informação, que é qual? Que é essa informação aqui, ó, da rigidez, tá? Como a gente vai usar um cálculo base, assim, para ter uma informação muito próxima da realidade, eu vou usar um bloco rígido, ok? Ah, mas posso considerar flexível. Tecnicamente, a gente pode utilizar um bloco flexível. O problema de usar direto um bloco flexível é que a gente vai estar pensando em otimização estrutural. O que a gente está pensando inicialmente é aprender e resolver um problema. Depois a gente pensa em otimização, porque a gente está usando inicialmente o método burro. Ok? Bom, sabendo isso aqui então, o que eu vou fazer aqui, ó, a altura do bloco. A altura do bloco é igual a, voltando para o desenho aqui, ó, mas basicamente o meu bloco tem 390 centímetros, ok? E o meu pilar tem 80. Então, 390 menos 80 vai dar 310. Tá? O que a norma fala? Pega esse 310 aqui, ó, que a norma fala, e divide por 3. Ok? Que é a altura da sapata menos o tamanho do pilar dividido por 3. Tá? Essa que é a questão que a gente tem aqui. Então, igual a 310 dividido por 3. Tá? 300 dividido por 3 dá 1 metro. Vou colocar 1,5 m aqui nesse pilar, tá? Para arredondar para cima, vou usar um pilar de 103,3. Complica, vamos fazer 105 centímetros. Ok? Tendo isso aqui, então, o que a gente pode fazer é calcular a nossa área de aço em cada eixo. Tá, mas para isso não precisa de um cálculo? Não. Só que eu vou seguir a situação, eu vou seguir um método simplificado para resolução de problemas. Quando a gente calcula, o nosso AS no eixo X não é basicamente um braço, o momento não é um braço de alavanca, força vezes distância? Pois é, se eu dividir pela distância, eu volto a ter uma força. Daí eu divido pela resistência do meu aço, já que é um tirante na nossa área de aço, e eu tenho a área de aço. Ok? Então, né, isso aqui também, resistência de materiais, uma das primeiras aulas, tração, ok? E combinado aí ao método das seções e força de distância, né? Conceitos básicos de unidade. Então, momento em X, aqui ó, dividido por, aí como eu tenho que começar a distância dos eixos, dos bandos, né? Pensar do eixo tracionado ao eixo comprimido, vou usar 80% da altura, a altura em metros, né? E usar só 80% dela, tá? Por uma simplificação, quem sabe passa com 85, mas vou iniciar
como estou fazendo uma estimativa inicial, dividido por 5 aqui, que é a resistência do meu aço, ok? E a norma exige 1.15, tá? Mas isso aqui é só questão da norma em si, tá? Para encontrar a tensão admissível. E o coeficiente de segurança que é 1.4, mas esse coeficiente é básico do 8681, que tem 50 páginas, vai gastar 1 hora para ler ela. Menos 50 páginas ela tem, na verdade, tá? Eu encontro a área de aço, 45,54 centímetros quadrados, ok? Então, essa é a área de aço necessária para o eixo X. E a S no meu eixo Y vai ser igual a mesma coisa, só que usando, inclusive a fórmula vai ser toda igual, a não ser que eu vou usar a minha segunda coluna, ok? Só pega essa mesma fórmula e usa aqui a segunda linha, segunda linha, e vai dar essa área de aço. É uma área de aço alta? Sim, é 64 centímetros quadrados. Só que 64 centímetros quadrados, eu tenho 3 metros de largura no eixo Y para armar, né? Porque no eixo Y eu vou armar elas assim, ó, tá? Eu tenho uma largura em X para armar no eixo Y. Vai dar 64 sobre 3, vai dar 21 centímetros quadrados. Posso colocar uma barra de, deixa eu ver aqui, tá? Isso aqui dividido por 3 metros, vai dar 21. Eu posso fazer como? Isso aqui é centímetros quadrados por metro, né? Centímetros quadrados por metro. Se eu pegar centímetros quadrados e dividir por centímetros quadrados por metro, vai dar metros, ok? Vai dar espaçamento. Vou imaginar que eu vou usar uma barra de 20. Ah, uma barra muito grande. Sim, mas 30 toneladas também é muito grande. Vezes π sobre 4, dividido por 100 para ter em centímetros quadrados, ok? Dividido pela área de aço é uma barra de 20 milímetros cada 14. Okay? Não é tanto aço assim, se tu for pensar que a gente está falando de 330 toneladas. Okay? Então eu já encontrei até a área de aço aqui. O que falta aqui é o seguinte, é só verificar as bielas. Okay? E para isso eu vou gerar mais 2 linhas aqui, ó, mas o que eu preciso verificar são só as bielas, beleza? Então sem borda externa, colocar as novas bordas, colocar bordas aqui de novo, ok? Que eu tenho que encontrar o que? A primeira coisa, a hipotenusa da seção, ok? Qual que é a hipotenusa? A hipotenusa da biela, ok? Por quê? Bom, porque se eu tenho concreto armado, questão básica do concreto armado é que a gente vai colocar, a gente vai imaginar que as cargas de compressão estão na diagonal, ok? E minha barra de tração está na vertical, na horizontal, desculpe, tá? E também na vertical se fosse estribos, não é o caso porque não tem rígido, ok? Mas se fosse seria um estribo para a parte vertical, ok? A hipotenusa da biela é basicamente, primeira coisa que eu tenho que calcular é o nó, nossa altura, ok? Nossa altura é essa aqui, ó, para ter em metros, e com 80%, eu estou estimando 80%, eu não sei se vai ser 80%, mas eu estou estimando, se for 85%, dá para dar um pequeno otimizado, ok? Esse aqui, até colocar um novo parênteses aqui, ó, e eleva isso aqui ao quadrado, mais a complemento horizontal ao quadrado, que é o nosso dt ao quadrado, e elevo na 0,5, isso vai me dar a hipotenusa, beleza? Tá aqui nossa hipotenusa, vou colocar só 2 casas depois da vírgula, mas está aqui a nossa hipotenusa. Bom, tendo a nossa hipotenusa, o que tem que calcular é a carga na biela. A carga na biela é basicamente a carga vertical. Primeiro, pegar a hipotenusa dividido pela parte vertical, que é 80% aqui da nossa altura, ok? 80% dividido por 100 para ter em metros, ok? Multiplicado pela carga axial da nossa estaca, ok? Vai dar minha carga na biela. Entendido? Então, esse só aqui, peraí que ele está dividindo por... Ah, não, tá. Eu não travei aqui. Tá? Então tem que travar só o meu E3 aqui. Apertando F4, beleza, travei meu E3. Agora eu consigo passar isso aqui de fora a fora. Tá? Então essa é a carga em cada biela. Bom, tendo a carga em cada biela, o que eu posso calcular é a área de concreto necessária. Tá? Porque eu tenho 2 verificações a fazer. A primeira é a verificação da biela. Tem que verificar se minha biela resiste. Só que a minha biela ela vai ter uma área considerável no pilar, na estaca, que vai afinando até chegar no pilar. Eu tenho que verificar os 2 lados, mas a questão que eu tenho que ter aqui inicialmente é minha área. Como que eu calculo minha área? Primeiro, área da... primeiro tem que saber o meu FCK, né? FCK é 30 MPa, ok? É 30 MPa. Não cheguei a falar isso, mas FCK do concreto, quando eu vou calcular concreto, não, meu Deus do céu, que novidade, estudei 2 anos e não aprendi o que é FCK. Aí complica, tá? Vamos lá, e do nosso OCD, que é a resistência real do nosso concreto, que é igual ao nosso FCK, né? Dividido por 100, com o nosso coeficiente de segurança de 1.4, e multiplicar por 85 pelo efeito de Rush, que a gente também vê em concreto armado base, ok? Então, esse é a nossa resistência do concreto em tonelada força por centímetro quadrado, ok? Podemos calcular a área do concreto, ok? A área do concreto, que vai ser a área de concreto mínima para suportar toda essa região, até tirar as bordas e colocar a borda novamente, mas qual que é a área de concreto mínima para suportar toda essa região? Basicamente vai ser nossa carga na biela, dividido pelo nosso OCD, ok? Nosso OCD eu vou travar ele,
beleza? Tá? Então eu vou dar uma área aqui, ok? E a outra questão que eu vou calcular, que é a parte da estaca em si, porque eu vou ter uma área de contato já na minha estaca, ok? Quero saber se a área de contato na minha estaca é suficiente. Então vamos lá, área da estaca. A área da estaca, eu sei que minha estaca é de 40 centímetros, que é 40, que é o diâmetro da estaca, né? Igual a 40 ao quadrado, vezes π, sobre 4, que vai me dar uma área na estaca de 1.256 centímetros quadrados. O que mais que eu preciso também? A área do pilar, porque a área do pilar. Por que a área do pilar? Bom, porque eu calculei a minha estaca aqui. Tá? A área da estaca é 1.256, a área da região aqui comprimida é de maior caso 448, então estou tranquilo aqui. Porém, eu vou ter todas as bielas se encontrando, né, ali um pouco abaixo do pilar, e daí subindo reto com uma carga vertical no pilar. Daí, como eu tenho a força cortante também, e eu tenho o momento, eu vou ter alguns fatores específicos do pilar. Então, eu vou até colocar o HX do pilar e o HY do pilar. Por quê? Porque eu tenho que garantir que eu não vou ter uma concentração de esforços muito considerável naquele ponto. Ok? Meu HX do pilar é 25, meu HY do pilar é 80 centímetros, né? Centímetros e centímetros. Ok? Agora eu vou calcular a primeira coisa. Qual é a minha área necessária no encontro do pilar? Então, área no pilar, ok? Área de encontro no pilar, tá? Como que eu descubro qual que é a área que eu preciso de concreto no entorno do pilar? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular qual é a minha carga axial nos 3 pontos aí, porque eu vou ter uma carga vertical, que o pilar vai aplicar, e vai ter uma carga horizontal, e uma carga horizontal no outro eixo. Então, eu vou ter 3 cargas ao mesmo tempo ali, tá? Como eu calculo isso? Basicamente, é as 3 cargas ao quadrado, elevado a 0,5. Vou tirar a hipotenusa das 3 ao mesmo tempo, ok? Ao quadrado aqui e elevo tudo isso aqui na 0,5. Então, essa vai ser a carga nos 3 ao mesmo tempo. Que vai dar uma carga aqui, ó, de 330. Praticamente a carga axial, porque a carga axial é muito maior. Eu divido isso aqui pelo nosso OCD, ok? Vai me dar uma área de concreto mínima de 1.815 centímetros quadrados, ok? E nesse caso, eu até dividi, ó, a área do pilar, a área real do pilar, né? A área real do pilar vai ser o quê? Vai ser igual a 25 vezes 80. Então, esse pilar tem 2.000, certo? E eu preciso de no mínimo 1.815, beleza? Então, tá dentro ainda. Então, eu consigo que a carga distribuída em si seja resistida pelo concreto. Beleza? Claro, eu vou ter momentos. Esses momentos vão ter que ter uma taxa de aço e tudo mais, e vai ter concentrações de esforços geradas pelo momento. Mas a carga axial em si, a gente consegue que está sendo perfeitamente possível resistir só pelo nosso concreto. Beleza? Então, sabendo isso aqui, o que a gente viu aqui? Primeira coisa, conseguir calcular um bloco inteiro usando só os conceitos básicos combinado com um livro adicional? Sim. Tá? O que você precisaria aqui é o quê? É um dia para ler um livro de estática. Vamos precisar 3 dias para ler um livro de estática, tá? Porque é um livro pesado. Colocar uns 3 dias para ler resistências de materiais. Ok? Você precisaria de mais vamos pensar mais uns 2 dias para ler um livro. Pegar a coleção do José Milton, que é uma coleção bem boa. São 4 livros. Cada livro aí colocar 2 dias, tem mais 8 dias. Deu 14 dias. 14 dias de leitura, ok? 2 horas por dia. Se for 14 dias, de 8 horas, né? Vou gastar 2 horas por dia em vez disso, a gente está falando de 2 meses, ok? 2 meses estudando 2 horas por dia é perfeitamente possível pegar toda a base aqui. Só que se você é um engenheiro formado, você já deveria ter essa base e deveria, quem sabe, só ler um livro e ter uma revisão de algum material, ok? Como falei, não é nada, meu Deus do céu, que complicado descobrir esses esforços básicos. Só colocar aqui as unidades, ok? Sempre lembrando de colocar as unidades, né, para não ter confusão depois, tá? Mas, tendo esses conceitos aqui, entendendo o que a gente viu na faculdade e lembrando que a gente viu na faculdade, é perfeitamente possível calcular isso aqui. Tá? Não é nada complicado, não tem nada, meu Deus do céu, que absurdo. Depois a gente pode pensar em otimizar essa peça aqui. Quem sabe eu posso lançar um software para otimizar, e quem sabe no software passa com 90 de altura, quem sabe passa com a fiscal de 25 mais uma altura de 100, quem sabe passe com alguma outra diferença, quem sabe a taxa de aço no XX dá 43 e não 45. Pode acontecer? Sim, não tem nenhum problema acontecer. Por dentro da questão. Na engenharia a gente tem aquela folga dos 10% de segurança que a gente vai ter o coeficiente de ponderação na maioria das vezes, né? Nosso coeficiente de segurança é muito maior, 1.4 pelo menos, ok? Então, um erro de 10% num cálculo manual que depois você joga no software é uma precisão enorme, ok? Quem sabe você modela aí e dá uma diferença, tá? Se der uma diferença de 5 a 10%, como eu falei, não é problema,
ok? Uma modelagem manual que você errou por 10%, não dá para dizer que está errado em si. É uma questão de método de cálculo. Você está usando o método de cálculo simplificado, inclusive eu simplifiquei algumas coisas aqui de propósito para a gente entender o conceito. Tá? Porque se eu entendi o conceito e eu calculei, não, mas eu entendi o conceito e deveria dar uma barra de 16 milímetros a cada 10 centímetros, ou poder uma barra de 16 a cada 11. Será que meus conceitos estão totalmente errados? Provavelmente não, se eu conseguir chegar tão próximo da realidade. Ok? Então, se você chega próximo da realidade, beleza. Tá? Depois você usa o software para otimização, mas entendido aqui, eu entendo, mas eu errei por 10%. Eu sempre erro por 10% no entendimento, não é um problema, porque você já está quase na mosca. Beleza? Nossa folga é de 40%. Tá? Então, enquanto isso aqui não é um problema em si, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.